Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais, aqui de Sorocaba. Nós estamos falando um pouquinho a respeito da reforma tributária, né? Você vê que nós temos que alternar um pouco, tributária, previdenciária, né? Por enquanto não saiu nada, mas as discussões são muito complicadas. Muito bem, nós vamos falar a respeito da reforma tributária sobre uma entrevista do secretário da Receita Federal, que tratou num tema que tem preocupado muitas empresas, muitos contribuintes, que é a questão da tributação de lucros ou dividendos distribuídos pelas empresas, né? Como nós sabemos aqui no Brasil, todas as empresas, seja lucro real, presumido, simples, nacional, todas elas apuram o imposto de renda que elas têm que pagar dela, da empresa, da pessoa jurídica, e depois o lucro que sobrar disso tudo pode ser distribuído para o sócio, ou para o titular da empresa individual, ou para o acionista, sem pagar nenhum imposto. É a tal da isenção sobre os lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas, né? É bom lembrar que essa isenção ela existe desde 1º de janeiro de 1996, já vão 23 anos, né? Mas o Brasil é um dos únicos países que não tributa essa distribuição, né? A maioria dos países tem uma tributação quando se distribui lucro. Aqui no Brasil nós temos essa isenção há muito tempo, já há décadas, né? Então, a entrevista do secretário da Receita tratou exatamente dessa história, se o governo pretende alterar a tributação ou não pretende, né? E o secretário falou, olha, nós estamos pensando nisso, mas existem alguns problemas. E quais são, Julia? Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes, aqui da CPA. Bom, um dos maiores problemas é que a situação das empresas do lucro presumido que serão diretamente atingidas por essa atual alteração. Isso. Porque, na realidade, né, nós temos o lucro real, né, que distribui lucro é totalmente isento também, mas nós temos o lucro presumido, né, que distribui lucro, a empresa do lucro real, do Simples Nacional também distribui, é tudo isento da tributação. Só que em relação ao lucro presumido tem um problema muito sério, né, que a Júlia vai dar uma lida aí naquilo que foi colocado aí, que o secretário falou lá. Bom, como se sabe, atualmente está muito em voga a chamada pejotização, a modalidade pela qual os profissionais da mais alta renda constituem empresas para prestação de serviços, assim evitando a tributação dos rendimentos na pessoa física, que pela tabela progressiva podem atingir até 27,5%. Então vejam bem, o raciocínio é muito simples. Imagine um advogado, um médico, um engenheiro, um contador, enfim, alguém que se dedica a uma atividade mais qualificada, que exige um diploma, etc. Tal, né? Esses profissionais, quando eles trabalham na pessoa física e recebem rendimento de outras pessoas jurídicas ou físicas, eles são tributados pela tabela progressiva, como qualquer contribuinte do imposto de renda da pessoa física, né? Só que nós sabemos que a tabela progressiva atual, a alíquota maior é 27,5%. 27,5% sobre o rendimento. Então, se o médico, se o advogado, se o dentista, se o contabilista, o fisioterapeuta, esse pessoal aí, quando vai prestar serviço, já tem que saber que tem que pagar 27,5% acima de determinado valor. Qual que é a solução encontrada por esses contribuintes? Bom, vamos constituir uma empresa de prestação de serviço, né? E nessa empresa de prestação de serviço, nós pagamos imposto pelo lucro presumido. Ora, qual é a diferença entre um e outro? É que na pessoa física, dependendo do rendimento, 27,5%. No lucro presumido, a tributação varia entre 11%, depende do tipo da empresa, depende da cidade, de onde está, mas varia entre 11% a 15%. Né? Então, a diferença é muito grande entre o que se paga na pessoa física, nesse tipo de serviço,
e o que se paga na pessoa jurídica como uma empresa do lucro presumido, né? Porque a maioria deles pode optar pelo lucro presumido. Né? Então, o que acontece em alguns casos, Juliana? Bom, em alguns casos, a tributação dos rendimentos desses profissionais mais qualificados, através das empresas do lucro presumido, é praticamente 1/3 daquela que seria devida pela pessoa física. Vejam que eu estou falando aqui dos profissionais qualificados, né? Advogado, engenheiro, médico, contador, fisioterapeuta e assim por diante. Mas eu poderia citar, por exemplo, alguns casos mais comuns. Eu vou falar do Neymar, que é o nosso jogador de futebol principal aí. Não está jogando tanto assim, mas ganha muito dinheiro. Ele tem um sério problema com a Receita Federal no Brasil, porque ele constituiu lá uma empresa e muito rendimento que ele colhe, ele joga na empresa como lucro presumido, pagando metade, 1/3 do imposto que ele deveria pagar. A Receita Federal já autuou ele, está discutindo na justiça, mas ele tem o caso. Então você tem artista, você tem jogadores de futebol, essas pessoas famosas que ganham muito dinheiro, ganham direito de imagem e assim por diante, né? Eu me lembro que uma pessoa que teve um probleminha, eu não sei se resolveu até agora, foi o técnico Filipão, que hoje é técnico do Palmeiras, que acabou de perder o campeonato aí, né? Mas o Filipão tem um problema lá também, dessa história de formar um lucro presumido ou não. Quer dizer, é uma situação um pouco complicada, né? E a tal pejotização tem corrido por essa... Pejotização por quê? Porque é PJ, né? Pessoa jurídica. Então, cara, é pessoa física, mas faz uma pejotização e paga o imposto como se fosse pessoa jurídica, normalmente no lucro presumido. Só que a Receita Federal, como explicou aí o Marco Sintra, está preocupado com isso. Todo mundo, vamos tributar, vamos voltar à tributação, etc. Tal. Só que a Receita Federal está um pouco preocupada pela consequência que isso vai dar. Vai pegar muitas empresas, esse tipo de empresa, e como é que fica essa situação, né? Então, o assunto está na pauta do governo, tá? Para reintroduzir ou não a tributação na distribuição de lucros ou dividendos, só que a preocupação quais são as consequências disso, inclusive na área de desemprego e vai por aí afora, né? Mas, de qualquer forma, o tema está colocado. Isso é uma entrevista dada hoje pelo Marco Sintra, da Receita Federal, ao jornal O Estado de São Paulo, que nós comentamos aqui. Ok, pessoal? Isso aí, pessoal. Gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. As nossas redes sociais você encontra por @netcpa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para vocês ficarem ligados em tudo que a gente posta aqui. E muito obrigada, até o próximo vídeo. Muito bem, e agora nós estamos monitorando duas coisas, a Previdência e a tributária, né? Então a gente vai, na medida do possível, transmitindo todas as novidades, se a gente não ficar louco antes, né? Então, muito obrigado e até a próxima.